Neste vídeo vamos construir este layout, exatamente ou mais ou menos da forma como ele aqui está. Tem aqui uma suposta área para navegação, aqui um título, um sumário de um artigo, temos depois também aqui uma área onde identifica o nome do autor e a data e a hora em que o artigo foi publicado e depois temos o conteúdo do artigo. Finalmente, temos ainda um footer. Tradicionalmente, as páginas de internet têm depois uma área lá no fundo, onde vocês vão encontrar links para copyright, etc, etc. Bom, vamos então ver como é que, utilizando o Bootstrap, um bocadinho também de CSS feito por nós e o HTML que nós conhecemos até ao momento, vamos ver como é que nós utilizamos toda essa tecnologia para conseguir rapidamente construir este tipo de layout. O que eu tenho aqui então é algo muito simples e semelhante àquilo que foi a estrutura base do vídeo anterior. Temos aqui nos assets o bootstrap min.css, temos também um fecheiro de estilos que neste momento está vazio, é o fecheiro onde eu irei incluir apenas um pequeno bloco de CSS. Depois temos aqui o JS que contém os fecheiros necessários para que o Bootstrap funcione. Já temos obviamente aqui dentro do nosso index.html a importação dos fecheiros de CSS e também de JavaScript. O que nós temos agora basicamente é uma página completamente em branco. Bom, eu vou-vos mostrar como é que com Bootstrap, praticamente só com Bootstrap, nós conseguimos construir aquele layout que eu vos apresentei no início deste vídeo. Então, em primeiro lugar, nós vamos necessitar de construir aquilo que para o Bootstrap é um container. E o container pode ser um div ou pode ser um outro qualquer elemento que seja um elemento semântico. Ora, eu já vos vou explicar o que são os elementos semânticos à medida que formos fazendo aqui este layout. Então, para criarmos o nosso container, nós vamos colocar uma classe de Bootstrap chamada container fluid. Ora, esta área daqui vai aglutinar todo o espaço da nossa aplicação. Neste momento é completamente invisível e vai começar a ser visível à medida que formos colocando aqui conteúdo. Ora, eu quero-vos chamar a atenção para um aspecto. Vamos começar por criar aqui um comentário e vamos colocar aqui a secção que seria a secção de navegação. Nós poderíamos criar aqui um div e colocar aqui a row e um conjunto de outras informações que vamos colocar, mas eu quero-vos introduzir aqui neste vídeo também um outro conceito. Para além do div, que é uma tag de HTML, um elemento de HTML que serve para definir espaços dentro dos quais nós vamos colocar outras tags, existem aquilo que se chamam também os semantic elements, ou os elementos semânticos. O que são os elementos semânticos? O div, na realidade, não tem apresentação visual. Ele serve fundamentalmente para nós podermos organizar o espaço do nosso layout. Ora, com a introdução da versão 5 do HTML, achou-se por bem que fossem introduzidos mais um conjunto de outros divs, mas com outro nome, mas cuja utilização tem exatamente o mesmo fim. Então, neste momento nós usamos aqui um div e estamos a usar aqui um div, mas por exemplo eu posso usar aqui uma outra expressão chamada section. Obviamente que aqui terei que fechar com um section e neste caso concreto o que nós estamos a fazer é nada mais nada menos do que criar uma espécie de um div, mas que tem um nome diferente. Atenção que este nome não somos nós que escolhemos, de facto foram lançados um conjunto de novas tags semânticas, isto é, que têm o mesmo tipo de comportamento. No entanto, há um aspecto fundamental. Quando construímos um layout de uma página, nos dias que correm, atualmente, a utilização destas tags semânticas tem uma importância muito significativa naquilo que se chama SEO. Ou neste caso, eu vou escrever aqui SEO, que significa Search Engine Optimization. E o que é que basicamente o que é este Search Engine Optimization? São os mecanismos através dos quais os browsers, ou neste caso os motores de busca, melhor dizendo, vão catalogar o nosso site como sendo um site mais atual ou não. Então significa para isto que se nós fizermos uma construção de um layout utilizando este tipo de tags semânticas, como vemos aqui, nós vamos ter mais probabilidades do nosso site
ser disparado para o topo das pesquisas, por exemplo, no Google. Obviamente que eu não posso utilizar isto de uma forma qualquer. Teremos que nos especializar nas tecnologias de SEO, isto é, nas técnicas de construção do layout, para tirarmos o melhor partido de tudo isso. Não faz parte neste momento do nosso objetivo, mas eu queria introduzir-vos aqui alguns desses elementos. Existe de facto aqui o section, mas existe também um que é o nav. E nós podemos usar aqui este, especificamente até porque vamos trabalhar na área da navegação. Qual é o efeito diferente entre o section e o nav? Nenhum, ok? Nav, div, section, aside, article, details, footer, header, etc, etc. Todos eles são elementos semânticos, isto é, têm todos o mesmo significado e a mesma funcionalidade. Então, eu vou colocar aqui nav e vou colocar o class igual a row. Dentro deste nav eu vou criar um div cuja classe vai ser igual a call e vou colocar aqui call 12. E depois vocês vão perceber mais à frente durante esta playlist porque é que eu coloquei call 12, poderia colocar simplesmente call, mas eu aqui vou reforçar call 12. Relembram-se que num vídeo anterior desta série eu referi que o Bootstrap tem um sistema de grid, isto é, um sistema de grelha, na qual nós construímos uma linha e dentro dessa linha podemos ter um máximo de 12 colunas. E isso está relacionado com essa realidade. Depois irão ver o porquê, mas não ainda no decorrer deste vídeo. Aqui dentro eu vou colocar simplesmente o texto área de navegação. Era onde eu iria ter os meus links e tudo o resto. Bom, o que falta fazer aqui na minha coluna, eu vou colocar-lhe um background mais escuro. Então, o Bootstrap tem o BG Dark. Depois quero que o texto seja branco. Então eu vou colocar text white. E reparem que eu vou colocar as classes todas separadas por um espaço. Cada uma destas classes é uma classe de Bootstrap, ok? E que vai definir um conjunto de características para esta minha área, ou neste caso para o meu div. E finalmente eu vou colocar um pathing interior de 3. Significa que este pathing, ou este P3, vai colocar um espaço interior de valor 3, entre 1 e 5. Ora, se nós formos verificar o que é que aqui temos, neste momento temos aqui já a nossa área de navegação. Então vamos passar para a área seguinte, que será a área do nosso artigo. Ora, então neste caso, eu posso colocar aqui artigo como comentário. Obviamente que este comentário não aparece depois visível na nossa página, mas aparece visível no nosso código, não tem qualquer problema. Eu vou colocar aqui uma outra tag semântica que se chama article. E, mais uma vez, volto a frisar, este article tem, em termos estruturais, o mesmo valor que um div ou que um nav. Apenas serve para nós irmos distinguindo cada uma das secções. Poderíamos utilizar sempre o div. Muita gente, se calhar, usa ainda muito o div. Aqui vamos aproveitar e já ir introduzindo estas novidades. Então vamos colocar aqui, novamente, uma nova linha. Dentro desta linha vamos colocar aqui um div, ok? E este div vai ser, então, o div onde nós vamos colocar classe igual a call12 e vamos colocar aqui um pathing interior de 3. Como o background vai ser branco e o texto vai ser negro ou preto, ora, o que é que vai acontecer? Nós não temos que definir especificamente que queremos o text dark, nem nada do género, nem um background white. Então vai ficar com o seu texto com as cores por defeito. Então vamos colocar aqui um H1, vamos colocar título do artigo, vamos colocar depois aqui um H3 que seria o sumário do artigo, portanto aquele textinho mais introdutório. E depois vamos colocar aqui um parágrafo, onde nós vamos colocar o nome do autor, vamos colocar uma barra vertical e depois a data, vamos colocar aqui 10/12 de 2020 e às 0 horas, ok? Vamos colocar por enquanto assim o texto. Depois iremos aplicar aqui uma classe de CSS nossa. E finalmente vamos fazer aqui um outro parágrafo e vamos chamar o Ctrl+Shift+P e colocar o lorem a funcionar para inserir um parágrafo de texto. Vamos observar agora o que é que nós temos aqui. Reparem, já temos aqui o nosso texto, temos ali o espaço do autor, os títulos diferenciados com diferentes tipos de letra, ou neste caso, diferentes tamanhos.
Bom, vamos finalizar ainda a parte do layout e depois vamos fazer este detalhe do nome do autor, que vai ficar com as letras mais pequenas e com uma cor ligeiramente diferente, mais clara. Vamos colocar aqui um footer que vai ficar sempre no fundo da nossa página, independentemente da quantidade de conteúdo que eu aqui colocar. E eu vou explicar o que é que eu estou a dizer aqui na prática. Reparem, mais uma vez, eu vou utilizar aquilo que se chama uma tag semântica. Então eu vou colocar aqui um footer, ok, o comentário, mas vou usar a expressão footer. E nós podemos utilizá-la, portanto, tanto o article, como o nav, section, aside, header, article, já falei, o main, o mark, enfim, summary também se pode usar. Há uma lista, eu depois no próximo vídeo vou-vos mostrar um site de referência que toda a gente usa e que eu vos aconselho vivamente a utilizar também e a ter nos vossos favoritos, onde vocês podem encontrar esta e outras informações e também ferramentas que vos são fundamentais para acelerar os processos de trabalho. Bom, mas relativamente aqui ao footer, o que nós vamos fazer obviamente é atribuir-lhe a mesma classe igual a row, criar mais uma linha. Depois vamos colocar aqui ainda um outro div, onde vamos definir a coluna, classe é igual a col12, e aqui vamos voltar a ter um background dark, um texto branco ou white, um pathing interior de 3 e vamos centrar o texto. Vamos fazer tudo isto. Então, para cada uma destas funcionalidades, nós vamos usar uma classe diferente de Bootstrap. Então, para o background eu vou colocar bgdark. Para o foreground, isto é, para o texto, a cor do texto, eu vou colocar text white. Para o pathing, eu vou colocar P3, pathing interior de 3. E para centrar o texto, text center. Bom, com isto tudo eu posso colocar agora texto do footer. Simplesmente assim. Bom, se nós deixarmos ficar tudo isto desta forma, o que vai acontecer é esta coisa estranha. Reparem, o texto do footer vai ficar aqui em cima. Porquê é que ele ficou aqui em cima e não ficou aqui em baixo? Bom, porque este conteúdo ocupa um determinado espaço, isto é, se eu agora pegar aqui neste parágrafo, por exemplo, e copiar e colar em baixo, o que vai acontecer obviamente é que a página vai esticar mais um bocadinho e o footer vai acompanhar naquela tal razão do stack vertical, isto é, as linhas vão se sobrepondo umas às outras. Mas eu quero que o footer fique no fundo, independentemente do tamanho que aqui seja colocado. Então o que é que vai acontecer nesta circunstância? O Bootstrap tem também a solução para isto é, eu vou dizer à minha row que quero um footer no bottom, isto é, fixo no fundo. Então vamos colocar a classe fixed-bottom. E ao colocar aqui esta classe, que também é do Bootstrap, nós vamos ter a ocasião de verificar que o footer foi colocado aqui embaixo, ok? Então, neste caso, obviamente que se nós formos acrescentar aqui mais um conjunto de parágrafos, o que vai acontecer é que vamos ter aqui um scroll, mas reparem no comportamento do footer. Vai se manter ali sempre no fundo, isto é, sempre na base da nossa página ou da parte visível do nosso browser. Bom, vamos aqui voltar atrás apenas para termos um parágrafo só, ok? Assim vamos ficar com o nosso layout muito tranquilo, aliás ficou sem parágrafo nenhum, vamos fazer aqui um Z, vamos deixar ali um parágrafo. Vamos aqui verificar, cá está então o nosso parágrafo. E o que é que vai acontecer agora? Nós queremos estilizar aqui o nome do autor. E eventualmente nós poderíamos utilizar uma ou outra classe de Bootstrap para fazer aqui uma brincadeira. Mas eu quero vos mostrar que nós podemos, obviamente, usar os nossos estilos. E neste caso eu vou chamar aqui uma classe chamada com o seletor autor. E aqui vou definir duas propriedades e dois valores. Primeiro, o tamanho da letra eu quero que seja mais pequeno. Então eu vou-vos introduzir aqui uma ideia que depois irei explicar em maior detalhe em futuros vídeos. Font size. Font size significa tamanho da letra. Mas quando nós colocamos aqui os dois pontos e vamos ver que tipo de opções é que nós temos aqui coisas muito estranhas. Temos aqui EMs, EX, FRs, INs, etc. Small, large, medium. Bom, o que nós podemos fazer aqui é, obviamente, usar qualquer uma destas expressões que aqui estão. E se eu colocar aqui o small, nós depois vamos ver qual é o resultado final dessa apresentação. Ora, como é que eu vou poder ver a utilização
desta propriedade com este valor? Bom, neste caso, tenho que ir aqui ao index.php e onde tenho aqui o nome do autor, eu vou atribuir aqui a classe igual a autor. Se eu agora regressar aqui, reparem como o nome já ficou com um tamanho de letra bastante mais pequeno. E bom, o que é que eu posso fazer agora? Muito simples, vou deixar ficar assim com este tamanho e vou-lhe dar aqui uma cor. Color. E vamos usar uma cor já definida com um nome, Color Gray. Quando eu aqui regressar, o nome está ligeiramente mais claro que o resto do meu texto. Bom, e de uma forma geral, esta seria um conjunto de operações necessárias para nós conseguirmos construir este layout desta forma. Como podem observar, não é extraordinariamente complexo e o que é mais importante é nós percebermos que o Bootstrap já oferece um conjunto de classes extraordinariamente interessantes para nós, quase sem escrevermos CSS nenhum, podermos começar a trabalhar o nosso layout. Uma pergunta que frequentemente é colocada é a seguinte: bom, se nós temos o Bootstrap, será importante nós aprendermos a trabalhar com CSS puro? Sim, é muito importante aprenderem a trabalhar com CSS puro, porque o Bootstrap não resolve tudo. Ou uma outra qualquer biblioteca externa não tem a solução para todas as opções que vocês querem utilizar. E em alguns casos existem alguns programadores que inclusive gostam de produzir do zero o seu CSS, isto é, não é criar propriamente um Bootstrap, mas fazer toda a sua programação com um conjunto de tecnologias que o CSS3 já tem, nomeadamente o Flexbox e outras tecnologias que eventualmente nós iremos abordar ao longo desta playlist. Por agora fica aqui então esta ideia da utilização do Bootstrap para, conjuntamente com o nosso HTML, criar aquele layout que ficou minimamente interessante.